Na data de 24 de março de 1998, Dom Pedro declarou a independência. Ele não! Realmente, não foi ele. O então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei Pelé, que decide as novas regras do esporte brasileiro. O advogado Jean Nicolau vai explicar melhor. A partir da Lei Pelé, acabou o passe e dali por diante o único vínculo que passou a unir clubes e atletas foi o contrato de trabalho, de tal forma que ao final do contrato de trabalho não havia e não há mais nenhum vínculo entre o jogador e o seu clube. Com a Lei Pelé, os atletas profissionais passaram a ter uma série de direitos. A grande mudança foi a regulamentação de contratos por período determinado, acabando com a chamada Lei do Passe. O jornalista Flávio Prado comenta como eram as negociações antes da Lei Pelé entrar em vigor. Normalmente os clubes, de maneira ditatorial, impunham aos jogadores uma permanência no clube ou suspendiam o contrato e o cara não podia fazer nada, ficava sem trabalhar. Muitas vezes o cara era obrigado a assinar com o clube para não ficar sem poder seguir a vida dele, porque ele não era dono dele. Então, às vezes, ele fazia uma negociação melhor para a vida dele, para o trabalho dele, para a família dele, e tinha que pedir, pelo amor de Deus, para os caras, para os clubes liberarem. Claro que isso gerava dar propina para muitos dirigentes. Então, só liberava mediante algumas concessões, nem sempre honestas, ou quase nunca honestas. E com isso o jogador ficava preso. Aqueles mais rebeldes, né? Aqueles que lutavam mais pelos seus direitos, ficaram presos por muito tempo. Era quase uma escravidão. O cara dependia da boa vontade do clube para poder trabalhar em outro lugar. O ex-meio-campista Fernando Diniz e o ex-zagueiro Célio Silva participaram da transição desta lei e relembram como era o relacionamento entre clube e jogador antes desta mudança. O sentimento que existia na época era da falta de liberdade. A gente sabia que você não ia assinar um contrato profissional e você praticamente ia ficar escravo do clube e isso dificultava muito. Você não tinha... chegava uma proposta de um clube que você queria sair, que era boa para você, o clube achasse que não, você não tinha a mínima condição de sair, não tinha tempo de contrato, então você ficava preso quase que para sempre. Se não me engano, você tinha que ficar 10 anos jogando no mesmo clube para você ter o direito de jogar por outro clube por a sua livre e espontânea vontade. Antes da Lei Pelé, normalmente o clube era detentor de 100% praticamente dos atletas, né? Se não me falha a memória, quando você completava 30 anos de idade, você tinha 10% do famoso passe, né? Então a Lei Pelé ela veio para que desse uma liberdade do atleta, né? Para que o atleta tivesse o controle sobre o seu passe, até porque tinha época que muitos jogadores encerravam a carreira porque brigavam com o dirigente, brigavam com o presidente de clube e o presidente acabava travando o famoso passe do atleta e ele não era liberado para ir para lugar nenhum e ele acabava desistindo, né? E a Lei Pelé ela veio para isso, para dar essa liberdade. Depois da lei ser implantada, houve uma quebra de vínculo. O ex-meio-campista Pingo afirma que a relação clube-jogador se tornou balcão de negócios. Após a implantação da lei, a relação de clube-jogador se tornou uma relação tão somente de negócios. Agora o clube, com todos os seus direitos, e o atleta também na sua razão de direitos, se tornou uma relação tão somente de busca, né, de direitos, que o atleta se sentia cerceado antes da lei e acabou que essa relação se tornou um tanto quanto difícil e em alguns momentos também facilitou alguma coisa, mas se tornou uma relação que se perdeu o vínculo emocional de perfil dos clubes e, no meu entender, se tornou uma relação bem complicada. O caso Gustavo Scarpa envolveu uma disputa judicial entre Palmeiras e Fluminense e abriu margem para a discussão mais uma vez sobre a ligação entre clube formador e atleta. O advogado Jean Nicolau comenta que a lei não é a única culpada pela saída de jogadores. Problemas que surgiram com a Lei Pelé, mas esses problemas evidentemente poderiam ser minimizados se os clubes brasileiros fossem mais organizados. O Scarpa, o Fluminense não perderia o Scarpa, bom, agora conseguiu fazer um acordo, mas por 6 milhões de reais, muito menos do que poderia ter negociado o Scarpa no mercado. Mas é culpa do Fluminense, porque o Fluminense não se organizou para honrar com os seus compromissos.
Bem, como podemos ver, a lei foi bem importante para que os atletas conseguissem sua independência, mas atualmente ela continua tendo seus problemas. Matheus Luca para a Estação Esporte.